Fala galera, e hoje a gente vai falar como que foi o segundo jogo das finais 2020 aí da WNBA entre Seattle Storm e Las Vegas Aces. Então bora lá. A gente teve no jogo um primeiro quarto bem disputado e de muita ansiedade, principalmente pro Las Vegas Aces, porque afinal tá perdendo a série aí, tava perdendo por 1-0, né? Então nesse jogo 2 tava muito tenso. Tanto que nesse primeiro quarto a gente até teve uma performance boa da MVP A'ja Wilson aí do Aces. Ela teve 8 pontos, mas essa ansiedade toda, ela acabou errando muitos arremessos. Ela teve só 33% de acerto. A McCounty nem tentou nenhum arremesso nesse primeiro quarto e a Robinson fechou com 6 pontos aí pro Aces. Do lado do Storm, a gente teve a Howard aí com 8 pontos, a Alyssa Clark com 7 pontos nesse primeiro quarto. A Alyssa Clark é aquela que fez aquele game winner no jogo 1 da semifinal contra o time da brasileira Damires Dantas. E a gente também teve a Sue Bird, que fez 5 pontos e 6 assistências já nesse primeiro quarto. E esse primeiro quarto terminou com a vitória do Seattle Storm por 31-24 e o placar reflete os 70% de aproveitamento que o Storm teve de arremessos nesse primeiro quarto. E a ansiedade do primeiro quarto acabou se estendendo para o segundo, só que deu uma piorada. No primeiro quarto, o Ace estava mais ansioso ali. No segundo, os dois times pegaram essa ansiedade aí de jogo 2 da final e acabaram errando muito. Tanto que o placar do primeiro quarto foi 31-24. O do segundo foi 18-17. Para ver o tanto de erro que a gente teve. O Storm acabou perdendo o quarto para o Aces. O 18-17, 18 foi para o Aces. E o Storm acabou acertando só 30% dos arremessos de quadra, contrário aos 70% lá do primeiro quarto. Então, é muita ansiedade, final e tudo mais. Os destaques aí de pontuação do time do Storm foi a Alyssa Clark, que fez 5 pontos. A Breanna Stewart finalmente começou o jogo dela ali. Ela fez 9 pontos nesse segundo quarto. Do lado do Aces, a gente teve a McCounty aí com 7 pontos. E a A'ja Wilson fez somente 4 pontos. Então, o primeiro tempo de jogo terminou 48-42 pro time do Storm, reduzindo um pouquinho a vantagem aí para 6 pontos. Na mesma linha aí que foi o segundo quarto, o terceiro quarto também foi um quarto bem disputado, mas teve uma melhora, ainda bem, teve uma melhora no aproveitamento de arremessos dos dois times, que no segundo quarto foi horrível. O terceiro quarto terminou 27-26 para o Storm. O Storm ganhou de 1 ponto esse quarto. E os destaques que a gente pode trazer é que ambos os times chutaram 50% para 3 e o Storm acabou tendo um pouquinho mais de vantagem ali dentro da linha de 3 no garrafão. O Storm fechou com 70% de aproveitamento e o Aces com 66%. Então a gente viu um quarto também bem disputado, só que bem melhor do que foi aquele segundo lá de 18-17. Além de um dos fatores que foram cruciais aí, principalmente para esse quarto do Storm, foi que o Storm pegou triplos de rebotes do que o Aces. E com certeza isso fez diferença para aqueles 4% ali de porcentagem de aproveitamento, né, do Storm dentro do garrafão. Os destaques aí para pontuação foi a Stewart com 8 pontos nesse quarto, a Natasha Howard com 6 pontos, só que 100% de arremesso, todos que ela arremessou ela acertou dentro desses 6 pontos. E a Sue Bird acabou fazendo 5 pontos nesse quarto, dando 2 assistências. Do lado do Aces, a gente teve a McCounty com 6 pontos, 4 pontos novamente para a A'ja Wilson, não teve um quarto tão bom assim. E a gente teve 8 pontos da McBride, que deu uma salvada ali no quarto para o Aces. Só que esses 8 pontos da McBride foram em 100% também de aproveitamento. Todas as bolas que ela arremessou, ela acertou, assim como a Howard fez esse quarto lá para o time do Storm. E com a vitória de 1 ponto aí do Storm nesse quarto, o Storm voltou a estar 7 pontos à frente, como estava lá no final do primeiro quarto. Esse terceiro quarto fechou 75-68 pro Storm. E o último quarto aí de muita ansiedade de novo, principalmente pro time do Aces, assim como a gente viu lá no primeiro e segundo quarto, até por essa diferença, né, de 7 pontos no jogo, no início ali do último quarto. O Aces tentou matar muita bola de 3 em tentativa, teve excessivas tentativas de 3 para tentar chegar mais próximo do placar, que acabaram não caindo. E isso gerou a vitória do Storm no quarto e no jogo. O Storm ganhou esse último quarto de 29-23 e o jogo em si de 104-91, 13 pontos aí na frente do Aces. Nesse último quarto a gente teve 5 pontos da Alyssa Clark, que acabou tendo muitos erros apesar desses 5 pontos. A gente teve 6 pontos da Howard e novamente nesse quarto ela foi perfeita,
tudo que ela arremessou ela acabou convertendo. 6 pontos da Sue Bird e um último quarto muito estranho da Breanna Stewart. A Breanna Stewart, que sempre tem pontuações bem altas, ela acabou tendo só 2 pontos nesse último quarto, que inclusive foram de lance livre numa falta, e ela não tentou nenhum arremesso nesse último quarto. Então, bem estranho, a gente não está acostumado a ver isso. Do lado do Aces, a gente teve 4 pontos cada uma aí, da dupla McCountree e a A'ja Wilson, e a Cannon acabou fazendo 5 pontos aí nesse último quarto. E o Aces, nesse último quarto aí, acabou sobressaindo na questão dos rebotes, que a gente comentou que aconteceu muito no terceiro quarto, que o Storm pegou muito mais rebotes que o Aces, mas no último quarto deu uma reviravolta. O Aces acabou pegando mais rebotes aí que o próprio Storm, mas com muitos erros, muitas bolas de 3 forçadas, o Aces acabou não segurando o placar aí na partida, o Storm acabou abrindo e vencendo aí por 13 pontos na frente. E agora falando um pouco dos destaques em geral do próprio jogo, do lado do Storm a gente teve a Alissa Clark com 21 pontos, 6 assistências e 66% de acertos em quadra nos arremessos. A Breanna Stewart, que é a estrela aí do time do Storm, acabou fechando com 22 pontos. A Natasha Howard, que acabou fechando com 21 pontos, 8 rebotes e 90% de field goal. Field goal é a porcentagem de acertos nos arremessos tentados de quadra. 90% em 21 pontos. E a grande jogadora aí, Sue Bird, na sua 17ª temporada na WNBA, ela fez um double-double nesse jogo. Ela teve 16 pontos, 10 assistências e teve 66% de acertos nos arremessos de quadra. E do lado do Aces, a gente teve a dupla aí, McCountree e A'ja Wilson. McCountree com 17 pontos, 8 rebotes. E a A'ja Wilson com 20 pontos e 7 rebotes. E o último destaque aí do time do Aces foi a Emma Cannon, que teve 17 pontos, 5 rebotes, e assim como a Howard lá do lado do Storm, a Emma Cannon teve 80% de acerto aí nos arremessos de quadra contra 90% lá da Howard do time do Storm. E para fechar, dar um panorama geral aí de como foi o jogo, a gente viu um time do Aces nesse jogo que acabou não reagindo tanto assim, como a gente viu essa vitalidade ali, a força de ganhar muito no jogo 1, principalmente no terceiro quarto daquele jogo, que a gente teve uma reação bem grande do Aces. Nesse jogo, o Aces até ficou próximo ali do placar, mas não teve essa força para chegar até a virar o jogo e abrir a vantagem para sair com a vitória. E uma das coisas que com certeza foi um dos motivos foi que o Aces fez quase o dobro de faltas do que o time do Storm nesse jogo, que acabou gerando muitos lances livres para o Storm. E isso é horrível, gerar muitos lances livres para outro time, porque são pontos com o cronômetro parado. Então é bem ruim. Um dos destaques aí que a gente comentou hoje foi a Sue Bird, que fez um double-double. A própria Breanna Stewart, que apesar de ter começado ali alguns quartos meio ruins, ela até fechou com uma pontuação boa. E a própria Howard aí do time do Storm, que fechou com 90%, um aproveitamento muito alto de arremessos em quadra. Do lado do Aces, a gente teve a McCountree e a própria A'ja Wilson, que até jogaram bem, relativamente. E a Cannon, que teve também, como a Howard lá no time do Storm, a Cannon teve 80% de aproveitamento em quadra, que teve um bom jogo. E para esse jogo 3, é tudo ou nada para o time do Aces. O Aces tem que dar um jeito de parar principalmente a Breanna Stewart e a Howard, se ela vier bem também. E a Sue Bird ter uma marcação ali para ela não dar tantas assistências, que ela tá mandando muito bem e até em pontuações ela mandou bem nesse jogo. Então elas têm que dar um jeito de parar essas jogadoras, porque senão, se elas não fizerem isso, o Storm vai ser campeão. E pro próximo jogo, esse jogo 3, a A'ja Wilson e a McCountree têm que pontuar bastante. Além de tudo isso que a gente comentou, elas têm que vir para pelo menos 25 pontos aí, somados 50 cada uma, no mínimo do mínimo uns 45. Então elas têm que pontuar, trazer volume para o time, e a defesa, lógico, tem que parar as jogadoras do Storm, porque senão título aí vai pro Storm, sem dúvida. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal Rebodank se não for inscrito, para receber cada vez mais conteúdo aqui do canal sobre basquete. Dá uma força
aqui pra gente também. Deixa um comentário aqui embaixo se gostou do vídeo, o que achou desse jogo 2, o que acha do jogo 3 também, se o Storm vai levar esse título da WNBA, se o Aces vai vir com uma reação e ganhar esse jogo para fazer uma vitória aí, talvez dar uma pressionada no Storm. E siga também o canal Rebodank nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok e lá no podcast também no Spotify do Rebodank. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Então é isso, valeu, falou!